E aí galera, boa noite, tudo bem? Bom pessoal, eu sou o professor Glauber, fiquei com a disciplina de Física e vamos lá. Qualquer dúvida, estaremos aqui para responder os questionamentos. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender um pouco o que são as unidades, para poder a gente adentrar um pouco na parte básica da física. Então, as unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. E o Sistema Internacional definiu uma unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas. Ou seja, essa uniformização foi o que? Para facilitar a comunicação entre as partes, entre qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, quilômetros, Europa, essas coisas, ou seja, todos têm uma dinâmica, entendeu? Metros cúbicos e assim por diante. Metros, ou seja, criou uma tabela específica para facilitar essa comunicação entre os países. Vamos ver aqui alguns modelos, alguns exemplos para o comprimento, que é o metro, que é representado pelo m, a massa, que é o quilograma, o tempo, que é dado em segundos, temos a hora também, minutos, a corrente elétrica, mas para a física a gente adota os segundos, viu galera? Corrente elétrica, o ampere, que é o A, representado pelo A, temperatura termodinâmica, que é o Kelvin. Só que aqui no nosso país, a gente adota o Celsius, tá bom? Vamos lá. Alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês, só para ter uma noção. Como eu falei, a temperatura do Brasil é dada em Celsius. A massa da pessoa é dada em quilograma, o volume é dado em metros cúbicos, o tamanho de um carro é dado em metros e assim por diante. Vamos lá. Chegamos aqui ao ponto da notação científica. O que é essa notação científica? É uma forma simplificada de representar os números reais muito grandes ou muito pequenos. Sempre, como a gente pode ver bem aqui, embasado em potência de base 10. É simples. Vamos lá. Os números escritos em notação científica vai seguir esse critério. O C vezes 10 elevado a n, onde o C ele vai seguir um intervalo de quê? 1 menor ou igual a C e C menor que 10. Por que não pode ser 10? Porque se ele for 10 ele vai entrar na base 10. Não pode. O número C é denominado mantissa e n a ordem de grandeza. Certo? Aqui temos alguns exemplos, certo? Como vocês podem observar. Por exemplo, 2000. Você pega o C, no caso aí vai ser quem? O 2. Base 10 elevado a 3. Como assim? Você imagina como se tivesse uma vírgula no último zero. Aí você vai levando ela até chegar perto do 2. Ou seja, quantas casas decimais você deslocou a vírgula? 3. Então vai ficar base 10 elevado a 3. Já aqui, ó, 456 milhões e 700 mil. A mesma coisa, você imagina no último zero uma vírgula. E vai deslocando ela até chegar próximo do último número. No caso aqui vai ser o 4. Vai ficar 4,567 vezes 10 a oitava. Vocês observam que tem umas diferenças, né? Uns negativos e outros positivos. Positivo, sempre quando você deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Já que no C, ó, a vírgula está entre os dois zeros, não pode. Então, no caso aqui, você vai pegar da esquerda para a direita. Já que muda um pouco. Essa vírgula ela vai parar na hora que ela chegar atrás do primeiro número. No caso aqui, atrás do primeiro 9. Fica no que? 9,9 vezes 10 menos 4. O menos, por quê? Porque ela saiu da esquerda para a direita. Toda vez que acontecer isso, a potência ela será negativa. No caso, ocorreu na letra D.
0,0000 e assim por diante. Você vai... Qual é o primeiro número? Aí 1. Então a vírgula tem que até chegar atrás do 1. Ao chegar, parou, conta quantas casas decimais você teve que deslocar até chegar àquele local. No caso aqui vai ficar 1 vezes 10, sempre base 10, elevado a menos 10. Ok? Vamos lá. Visto tudo isso, vamos adentrar agora na cinemática escalar. Cinemática escalar. O que é cinemática? É o ramo da física que se ocupa de descrição dos movimentos, ou seja, ela analisa o estudo dos movimentos dos objetos, sem se preocupar com a análise de suas causas. O que causou aquele movimento, o que levou aquele objeto a se deslocar de um ponto A para um ponto B, e assim por diante. Nesse aí, ó, vamos se embasar nesses 4 princípios: o ponto material, o corpo extenso, ponto de partida e referencial. Vamos ver agora cada um. O ponto material ou partícula é o que? É o objeto onde a dimensão são desprezíveis quando comparado ao movimento estudado. Ou seja, quando eu estou estudando o movimento, o tamanho não me importa. Entendeu? O que gerou, o tamanho do objeto, se era grande, se era pequeno, não me importa. Certo? Como vocês observam, o carro trafegando numa estrada. Ou seja, não quero saber o tamanho do carro. Se é grande, se é pequeno, o importante é o que aconteceu, foi o deslocamento dele. Para eu analisar o deslocamento do carro, não vou precisar do tamanho dele. Entendeu? Corpo extenso. Todo objeto onde suas dimensões não pode ser desprezado, comparado com o movimento estudado. Por exemplo, o carro estacionado numa garagem. As dimensões do carro tornam-se consideráveis em relação ao tamanho da garagem. Por exemplo, não posso pegar um carro grande e botar numa garagem onde só cabe um carro pequeno. Tá entendendo? Sendo assim, vamos ver agora o referencial. O referencial torna-se um ponto de referência. Como a gente viaja muito, a gente às vezes fala: me dá um ponto de referência para eu poder te pegar. Onde é que você mora? Ou seja, tudo isso é um ponto de referência, é um lugar onde eu possa localizar o objeto. E esse objeto pode estar de 3 formas: em repouso, quando a distância entre ele e o ponto de referência não tem variação, ou seja, ele está lá em repouso parado; ou em movimento, quando há um distanciamento, quando ele sai desse ponto de referência e vai para outro. Ok? E esse objeto ele pode ser observado, ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo da referência adotada. Ok? Chama-se de trajetória o conjunto dos pontos ocupados por um corpo ao longo de um intervalo de tempo, ΔT, qualquer. Como vocês observam aí na figura, o avião soltou uma bomba. Para o observador, ele vê que a trajetória do objeto foi curvilínea, fez uma curva. Já em relação ao que está no avião, ele fez uma trajetória retilínea. Ok? Pronto, sabendo disso aí, a gente vai agora entender um pouco como calcular essa variação de espaço, ou seja, o deslocamento que acontece pelo que o objeto fez, a distância, o percurso, entendeu? Tudo isso. A gente vamos utilizar essa forma, onde ΔS é igual a S, que é a distância final, menos a distância inicial. Por exemplo, se eu saio de um ponto A, vou para um ponto B, certo? Então eu vou calcular o que? Vamos supor que o ponto A é 0, no ponto B é 10. Qual foi a distância percorrida? Você pega o final. Qual foi a distância percorrida por ele? O final foi 10. Então vai ficar ΔS é igual a 10 menos o ponto de partida, que era 0. 10 menos 0, então vai dar 10. Beleza? Então vamos lá. Mas vamos supor, por exemplo, ele está no ponto A até o ponto B. Aí ele sai do ponto B ao ponto C. Só que tem um porém. Eu não sei a distância do ponto do ponto B ao ponto C, mas eu sei a distância do ponto A ao ponto C. Vamos supor que seja de 30. Ixi, e aí, professor, como é que eu faço? Simples. Aonde ele estava? Não estava em B? Ele não já tinha percorrido 10 metros? Então, esses 10, esse é o ponto inicial, porque ele saiu desses 10. E o ponto final, 30. Então, vai ficar ΔS é igual a 30 menos 10, que vai dar o quê? 20. Ok?
Vamos lá. Distância percorrida. Bom, a distância percorrida, como eu terminei de falar, é o deslocamento, é a trajetória percorrida pela partícula, pelo objeto, entendeu? É o que eu terminei de explicar. E todo deslocamento envolve-se o que? Um tempo. Ele levou um determinado tempo para se deslocar. Ou seja, a gente vai precisar entender um pouco como calcular o tempo, o tempo que ele levou para percorrer. Então a fórmula é o que? Delta T igual a T menos T inicial. Beleza. Por exemplo, vamos supor que todo mundo faz caminhada. Eu saí 5 horas, caminhei, quando eu olhei, quando cheguei de volta da caminhada era 5h30. Qual foi o tempo que eu levei? Simples. Vai pegar a hora que você chegou menos a hora que você saiu. 5 horas e meia menos 5, que dá o que? 30 minutos. Às vezes não tem como você subtrair assim. O que é que você faz? O que eu recomendo é você transformar as horas em minutos. Ok? Por exemplo, vamos supor que eu saí 4h40 e cheguei em casa 5h30. Certo? Quanto tempo eu gastei? Qual a hora que eu cheguei? 5h30. Então, 5h30, vamos transformar. 5 horas corresponde a quantos minutos? Vou pegar 5 vezes 60, dá 300. Então, 300 mais 30, 330. E a hora que eu saí? 4 vezes 60, que é 60 minutos a hora. 4 vezes 60, 240. Com 40, 280. E subtrai 330 menos 280, que daria 50 minutos. Ok? Pronto. A partir disso aí, desses dados, de entender o que é o delta S, delta T, vamos entender agora como calcular a velocidade. Porque a velocidade ela tem uma grande influência em relação ao tempo. Quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu vou levar. Quanto menor a velocidade, maior será o tempo, independente do espaço. Certo? O espaço é o deslocamento, o percurso que você levou, que é usado pela essa fórmula, onde teremos ΔS, a variação do espaço que a gente percorremos, ΔT, a variação do tempo, e Vm, que é a velocidade média. Ou seja, Vm é igual, vamos supor que eu caminhei 200 metros e levei... Não, vamos supor que eu caminhei 2 km, certo? E levei... Vamos supor 1 hora. Então vamos lá, a velocidade média será o que? O percurso, que é o 2, menos, ou dividido por 1. Ou seja, minha velocidade média é 2 km por hora. É a minha velocidade. Ok, galera? Qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp, tá bom? Meu telefone é o 999061671. E muito obrigado e bons estudos.